Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, de uma semana mais curta aqui no exterior. A gente teve uma diversidade de feriados aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Então, uma semana até de uma agenda mais esvaziada, o que proporcionou mais peso aí para algumas notícias, principalmente para os noticiários domésticos. Então, a gente vai dar uma passada aí nos principais pontos que impactaram aqui o Brasil, né? Novas divulgações aí em relação ao nosso índice de confiança do consumidor. Vamos falar também ali da troca da presidência do Bradesco, que acabou ganhando um peso importante ontem, quando a gente for falar da abertura dos mercados. E vamos passar aí por outros pontos importantes. Vamos voltar naquele assunto do déficit, que ontem a gente passou rapidamente, para aprofundar um pouco mais o tema. E a gente também vai falar aí do veto em relação à desoneração. Mas hoje, como eu falei, né, um dia que a gente vai passar aí por esses principais pontos. E como a gente ontem estava com a referência de Nova York, sem a referência de Nova York, na verdade, por conta do feriado de ação de graças que manteve o mercado fechado por lá, a gente vai começar falando primeiro do mundo, depois vamos para a Ásia, então a gente vai inverter esse processo. Então, vamos falar aí dos PMIs que foram divulgados antes de ontem e ontem, né? Na verdade, a gente está falando aí de PMIs que foram, na verdade, divulgados ontem de manhã e à noite por conta do horário aí do Japão. Então, na verdade, eles foram divulgados ontem ao longo do dia e eles apontam aí para uma melhora no mês de novembro, mas ainda abaixo do patamar de 50, que é aquele limiar que acaba mostrando, né, o limiar que a gente chama de neutro, que acaba mostrando se a economia está em alta ou se a economia está ali em contração, se ela está expandindo ou se ela está contraindo. Então, vamos colocar aí na tela para vocês o PMI, né? Aqui a gente tem a notícia do nosso site falando dessa volta do feriado. Hoje os mercados ainda têm uma negociação reduzida nos Estados Unidos, então isso deve continuar impactando aí os mercados de uma forma geral, mas a gente vai começar aí dando um giro pelo mundão, falando aí do PMI. Então, vamos colocar na tela aí o segundo gráfico para vocês acompanharem aqui comigo, esses números dos índices de gerente de compras. Esses dados são preliminares, até porque o mês de novembro não acabou ainda. Eles já são um termômetro de como deve ficar a atividade aí de novembro em alguns países, né? Nem todos foram divulgados ainda. Hoje, durante o dia, principalmente aí no final, ao longo da tarde, a gente vai ter a divulgação dos Estados Unidos, depois a gente tem a divulgação no Brasil, então não vai ser hoje ainda, mas na semana que vem. Então esses dados são, vamos pensar, a primeira leitura do PMI aí de novembro, que mostra, né, como eu falei, um termômetro da atividade dos setores, então o PMI composto, que acaba sendo uma espécie de média entre o PMI industrial e o PMI do setor de serviços. Sempre aparece uma dúvida aqui no nosso chat, né? O que quer dizer PMI? A tradução literal mesmo é índice de gerente de compras. E o que a gente teve aí no PMI dos países que já foram divulgados, essa primeira leitura aí em relação à atividade, ritmo de atividade e termômetro de atividade dos setores. Na Alemanha, a gente teve uma melhora, inclusive no PMI composto ficando acima da projeção para o mês. Então, a gente sai de um PMI em outubro de 45,9, com expectativa de chegar em 46,5, e a gente chega a 47,1. Essa alta foi puxada principalmente aí, pelo setor industrial, que começa a se aproximar de 50, mas ainda não está tão próximo assim. Então, a gente tem um PMI do setor de serviços saindo de 48,2 para 48,7 agora nesse mês, então um pouco mais próximo do patamar de 50, mas ainda com uma dificuldade no PMI industrial. A gente sabe a dificuldade que a gente está vendo lá na Europa de uma forma geral em relação à indústria, então o PMI industrial ainda mostra mais dificuldade, mas já fica melhor do que o mês anterior aí. Isso sumiu aqui, gente, eu não consigo passar o número pessoal. Aí, obrigada. E aí ficou em 42,3. Tá? Na zona do euro, a gente tem aqui uma melhora também no PMI de uma forma geral, no composto, com uma alta aí de 43,8 nesse mês, também caminhando lentamente para perto do patamar de 50, mas ainda todos no terreno da contração. Né? Quando a gente fala de terreno da contração, é porque a economia ela está enxugando, ela está contraindo. E ela pode estar contraindo num ritmo maior, então quando ela se afasta de 50, ela está
retraindo mais, e quando ela vai se aproximando de 50, ela ainda está em contração, mas numa contração menor. É como se a gente estivesse pensando numa aceleração mesmo, né? Se ela está num ritmo mais lento ou mais acelerado aí de expansão e de contração. Então, o que a gente vê na Europa, né, de uma forma geral, até para não passar todos os números com vocês, porque vocês estão vendo aí na tela, a gente vê uma Europa abaixo do patamar de 50 na maioria dos casos, um pouco acima, inclusive, das perspectivas, as projeções por lá não estavam tão boas, até porque a gente vem de meses de muita dificuldade nos setores europeus de uma forma geral. Então, a gente tem esse retrato aí da Alemanha e zona do euro. O Reino Unido, ele começa a chegar já naquele limiar de 50 em alguns pontos, então quem puxou o Reino Unido também no composto para esse 50,1, então ainda não é uma expansão muito acelerada, mas ele já começa a entrar no terreno da expansão da atividade, mas puxada pelo setor de serviços, não pelo setor industrial. Embora o setor industrial aí já tenha melhorado um pouquinho, ficando um pouco mais próximo aí do patamar de 50, estava em 44 no último mês, então 46,7 já é uma diminuição dessa contração mais importante. A França ainda mostra dificuldade, então quando a gente vê o composto ali em 42,6 nesse mês, ainda distante do patamar de 50, justamente aí também puxado por esse PMI industrial e de serviços mais lento, né, com uma ainda contração importante. E aí a gente teve na divulgação dessa madrugada o PMI do Japão. O PMI do Japão aí já mostra, né, esse patamar de 50 atingido, pelo menos aí no composto e no setor de serviços. Então, como a gente vê no mundo de uma forma geral, os serviços estão puxando a média do PMI para cima, né? Então a gente tem um PMI crescendo ou retraindo numa velocidade menor, vamos pensar assim, né? Começando a chegar perto da expansão, puxado pelo setor de serviços e não o setor industrial, né? O que mostra um retrato aí de uma indústria bem preocupante no mundo. E aí, quando a gente for falar da Ásia, eu vou voltar nesse ponto, até por isso que eu comecei a falar do PMI hoje, não comecei pelas bolsas asiáticas, porque foram essas divulgações aí que impactaram bastante a bolsa asiática hoje. Então, a gente vê uma indústria com muito problema, de uma forma geral, né, numa forma global até. Não é só no Brasil que a gente tem visto dificuldades, né? A gente sempre bate nessa tecla, por exemplo, da Europa, com todo o cenário ali que a gente tem de conflitos, a questão energética da Europa bem preocupante, uma taxa de juros lá alta também estrangulando a economia. Então, a gente vê um setor industrial com problemas numa forma geral, né? E hoje saem os dados do PMI dos Estados Unidos, e aí a gente vai também ter uma nova visão de como está por lá. Tá, então, esse foi o retrato aí do mundo, né, dos índices de gerente de compras, mostrando essas atividades industrial, de serviços e dessa forma composta, ainda apontando para dificuldades no setor industrial e o setor de serviços trazendo algum fôlego para as economias, o que não é muito diferente do que a gente tem visto por aqui. Tá, então, vamos passar pelo movimento asiático, porque hoje as bolsas por lá, né, ainda sem a referência de Nova York ontem, porque os mercados estavam fechados e a Ásia opera durante a madrugada, os fatores locais acabaram impactando bastante o movimento das bolsas asiáticas hoje. Então, o Xangai Composto que vocês estão vendo aí na tela, ele recuou 0,68% hoje, justamente porque a gente tem um movimento de estímulos acontecendo na China, principalmente aí estímulos ligados ao setor imobiliário. Então, a gente tem esses estímulos acontecendo, alguns setores até respondendo mais rapidamente a isso. Então, a gente tem o preço do minério de ferro, inclusive, subindo bastante nesses últimos dias, o que fez até com que reguladores chineses pedissem ali para que agentes não especulassem no mercado futuro. Eles acabaram falando que vão ali mostrar ali até posicionamentos mais rígidos em relação a esse tipo de especulação, que os preços não subam tanto. Então, eles estão ali regulando e olhando com muita atenção para o preço do minério de ferro, mas esse, por exemplo, é um dos pontos, né, uma das commodities que responde a esse tipo de estímulo e respondeu durante a semana. A gente teve altas bem puxadas aí
pelo minério de ferro, e justamente porque o mercado, diante de um estímulo no setor imobiliário, que é um motor importante da economia da China, começa a esperar que o minério de ferro vai subir e começa a fazer as suas apostas, principalmente no mercado futuro. Isso acaba trazendo uma distorção para os preços, e foi justamente nesse sentido que os reguladores da China foram ali a público e falaram sobre essas medidas de regulação, para esse olhar mais atento, e fizeram esses apelos, esses pedidos para que essas especulações não aconteçam e também aí que não subam exageradamente o preço do minério de ferro. Então, a gente tem a China, por um lado, tendo ali não medindo, como eu sempre falo aqui, esforços para tentar estimular a economia, e o setor imobiliário chinês, que vem apresentando dificuldade, mas, apesar disso, a gente tem uma China ainda ali com muita cautela, um mercado com muita cautela em relação ao setor imobiliário, porque ele ainda enfrenta dificuldades. E por mais que a gente tenha esses estímulos, eles não vão ali acontecer, trazer os seus resultados no curto prazo. Então, hoje a gente teve aí uma queda mesmo do Xangai Composto, puxado justamente por esse setor imobiliário, mesmo com os estímulos, porque o sentimento de cautela ainda é grande em relação ao resultado que isso vai trazer e se isso vai resolver ou não o problema ali de um setor bem fragilizado, com problemas de inadimplência. Então, o mercado está com o pé atrás ainda com o setor imobiliário chinês, e foi isso que acabou puxando o Xangai Composto para baixo, deixando ele na liderança das perdas. Mas, como eu falei, lá na Ásia o movimento foi misto, então as bolsas não seguiram uma única direção, porque cada uma respondeu aos seus fatores locais, já que Nova York estava fechada, e Nova York é uma referência importante ali para a abertura do mercado asiático. O mercado japonês, por sua vez, estava fechado por conta do feriado do Dia do Trabalho, retoma as atividades hoje de manhã com uma alta importante. Quando a gente for ver aí a abertura dos mercados, vocês vão ver ali que o Nikkei 225 subiu 0,80 hoje. Então, a gente teve um dia positivo no Japão por essa volta de feriado ter pegado aquele movimento mais positivo da Ásia de ontem, Então, estamos falando aí do fechamento da madrugada de ontem. Como o Japão estava fechado, ele teve essa repercussão hoje. Mas um dia misto na Ásia, o que vai até ser um ponto importante aí em outras bolsas. Porque, como eu falei, sem a referência de Nova York, com uma liquidez mais enxuta, o noticiário local acaba ganhando força, acaba ganhando peso. Então, a gente tem aí essa importância do noticiário local e de algumas notícias, às vezes até relacionadas a um mercado local ali, que podem, como foi o caso do nosso Bradesco ontem, que podem impulsionar mais do que até num dia comum impulsionaria a Bolsa. Então, a gente tem esse cenário e não foi diferente na Ásia. Então, esse dia mais misto respondendo aí a noticiários mais domésticos. Agora, a gente vem aqui para o Brasil, porque a gente vai falar do índice de confiança ao consumidor da FGV. Vamos ver se o André conseguiu aqui voltar com a gente. Vamos ver se ele já está aqui. André, será que agora você consegue dar bom dia para a audiência? Eu vou conseguir dar bom dia sim, gente. A gente conseguiu dar um jeito aqui, a famosa gambiarrinha aqui, Depois de 2 dias longe, e o pior ainda, acordei hoje com uma tremenda gripe, se não fosse aí para ajudar mais ainda aí, porque por isso que eu estou aqui em casa, inclusive, mas eu queria dar bom dia a todo mundo. E vamos falar então, Débora, dessa questão do índice de confiança que caiu, 0,2 pontos percentuais aí, em novembro, que é o mês de Black Friday, inclusive, então o consumidor não está muito confiante aí para realizar essas compras, E a gente está vendo nas pesquisas aí que, mesmo com a economia mostrando dados cada vez melhores, a gente está aí com uma economia, as pessoas não estão confiando muito na economia, isso está fazendo, inclusive, cair o setor de serviços, Então é uma coisa bem complicada, Débora? Preparou um gráfico aí, vamos colocar para o pessoal de casa acompanhar com a gente como é que está a evolução desse índice de confiança do consumidor da FGV, porque ele tem uma melhora em relação ao ano passado e ao começo desse ano, mas ele está mostrando desaceleração daqui para frente, na verdade, desde o mês passado. Então, a gente sai de um patamar de 88, lembrando que aqui são pontos, Então, a gente está falando aí de uma base 100, então a gente sai aí de 88 em dezembro, a gente tem ali uma queda em fevereiro, então até
fevereiro a gente viu um movimento de queda no fim do ano passado para o começo desse ano e a gente começa a ter uma ascensão desse sentimento consumidor. E aqui sempre vale lembrar, né, que o sentimento do consumidor, quando a gente fala de sentimento de indústria, enfim, são expectativas, e expectativas mexem muito com perspectivas aí para o país, perspectivas de investimento. Então a gente vê aqui um consumidor ficando bem confiante de março até agosto, que a gente vê uma ascensão importante, chegando até a 96,8 pontos. Na verdade, até setembro, desculpa, que chega a 97, que é o pico aí dos últimos 12 meses. E a gente começa a ver uma queda nessa confiança do consumidor. E aqui a gente tem alguns pontos, né, que a gente precisa falar, né, principalmente de onde vem essa queda e de onde vem a confiança. A queda foi puxada principalmente por pessoas com renda até R$ 2.100. Então, a gente vê que os patamares, né, os estratos de rendas mais baixos aí do país estão menos confiantes, né, no consumo, então estão vendo aí talvez a sua renda mais enxuta, né, com não tanta disponibilidade para consumo, e aí a gente vê, né, a confiança caindo nesses patamares de renda. Entre aqueles patamares de renda médios, a gente vê até uma alta ali da confiança, e patamares de rendas mais altos a gente vê uma estabilidade. Então aqui a gente vê também um diferente olhar entre os diferentes estratos de renda em relação aí às suas expectativas e sua confiança aí em relação ao Brasil. E para perspectivas futuras, né, expectativas em relação à economia no futuro, a gente teve uma queda leve também entre o mês de outubro e novembro. Então a gente vê aí com um pouco de preocupação essa queda da confiança do consumidor e essa expectativa para o futuro. E aí acho que a gente volta até naqueles pontos que a gente sempre fala aqui, né? Como é que o noticiário está trabalhando com a confiança do consumidor, quando fala, por exemplo, que a gente tem queda na inflação, mas os preços ainda estão altos. Isso tudo acaba mexendo psicologicamente também com as pessoas, com aí a massa aí da população brasileira, e a gente tem esse tipo de resposta. Porque quando a gente olha dados aí, a inflação realmente está caindo, a gente tem uma queda no desemprego, um aumento de renda, mas parece que a perspectiva do consumidor não responde tão rapidamente a isso. E como o André falou, um mês preocupante, porque em novembro a gente tem aí eventos como a gente está tendo hoje de Black Friday, já começa a ter ali uma perspectiva de aceleração de compras para fim de ano, mas parece que a confiança do consumidor não está acompanhando muito isso, né, André? Então, exatamente isso. O grande problema que a gente está vendo é, por exemplo, saiu a pesquisa, se eu não me engano foi da Quest, né? E está falando que o brasileiro está muito preocupado com a questão fiscal brasileira. Então você vê assim que a narrativa está ganhando realmente essa narrativa aí de responsabilidade, de que esses gastos excessivos, como se tivesse aumentado alguma coisa os gastos, na verdade a gente está só tentando aumentar a receita, né? Nesse momento. Então, fizeram justamente todo essa narrativa aí e começa a você ter uma queda, inclusive, na percepção que as pessoas têm em relação à economia, né? A gente vê aí que no terceiro trimestre, que já era esperado uma queda, mas você vê que os dados eles foram bem abaixo. Depois do mês de julho, que as pessoas saíram para viajar, compraram coisas, passaram 2 meses aí sem grandes aumentos de gastos em serviços e consumo, né? Então, você tem então que a economia baixou mais, inclusive, do que era esperado. A gente viu os dados macrofiscais ontem, né? Que inclusive o governo refez suas perspectivas por causa da queda no volume de serviços, né? Então, serviço você também tem comércio dentro, né? Então você vê que o brasileiro ele se segurou, né? Mesmo com um aumento de renda que vem se mostrando, mesmo com redução do desemprego. Então o brasileiro aí está meio que assim, está numa situação meio estranha, né? Ele está vendo os dados melhorarem, né? A inflação abaixar, a economia crescendo, não nesse mês, não nesse trimestre, mas nos outros trimestres a economia crescendo, a renda aumentando, melhorando a questão, por exemplo, de desenrola e tudo mais. Só que mesmo assim parece que não confia. Então acho que também falta uma questão de comunicação do governo, né? Então acho que é mais ou menos nesse bololô aí, Débora. Você falou agora, né, dessas notícias aí de gastos fiscais. A gente tem até aquela notícia de que
A gente falou dela brevemente ontem, mas eu prometi que a gente ia voltar com um pouquinho mais de tempo para falar desse déficit que deve ser maior nesse ano agora de 2023. A gente já teve um aumento dessa projeção de déficit e me espanta muito assim a população reagir a questões fiscais. O que a gente vê que é justamente como essa matéria, como essa notícia, como está chegando isso à população. É o que eu sempre falo, né? Quando eu estava no mercado financeiro, eu ouvia muito falar no risco fiscal. Isso é uma coisa que eu luto contra desde quando eu estava lá, aí nos meus anos de mercado financeiro, era uma coisa que eu já nadava contra. Mas eu via que isso era tão repetido que acabava entrando na cabeça das pessoas, mesmo sem elas entenderem o que estava sendo dito ali. Então a gente vê acho que esse reflexo, essa repercussão na cabeça das pessoas, justamente de uma coisa que é tão repetida, é tão martelada, e aí eu volto até no ponto de ontem, né, que eu falei que a gente tinha que olhar a notícia com mais cuidado, não só pelos dados que ela estava apresentando, mas como elas aparecem para a maioria das pessoas, porque às vezes pode trazer ali até uma expectativa ou uma falsa ali, a impressão que ela tem muito mais peso do que ela tem. Então, aqui a gente vai trazer a notícia do déficit, a gente vai comentar com vocês, como eu falei ontem, até porque eu acho que esse é um ponto importante, por mais que a gente fale, a gente vai falar dele de novo? Sim, a gente vai falar dele de novo. Então, vamos colocar aí na tela a notícia do nosso site, para vocês, quem quiser entrar ali com mais detalhes, para ler a notícia completa, que tem bastante informação, está lá no nosso CL Economia. Mas vamos aí falar dessa elevação, né, do déficit aí desse ano, que pode aí impactar bastante, inclusive dificultar e trazer cenários desafiadores aí para o ano que vem, né, André? Não, exatamente, Débora. O grande problema é que, assim, se você tivesse uma situação, não tivesse essas regras fiscais que o Haddad colocou, isso aí não teria nenhum problema você ter esse déficit. Até porque você precisa gastar, a economia precisa voltar a crescer, você só consegue ter superávit primário nos momentos que você forma um déficit primário anteriormente para se formar um multiplicador no segundo momento, e aí sim você começa a acelerar a arrecadação. E aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade, né, que boa parte dos setores que mais arrecadam são cheios de exonerações fiscais, a gente vai até falar isso daqui a pouco na próxima notícia, né? E também você tem uma dependência muito grande aí do ciclo de commodities para você conseguir arrecadação. Mas, assim, em situações fiscais você não teria problema nenhum em ter esse déficit, sabendo que no médio prazo, em 2, 3 anos, esse déficit viraria um superávit tranquilamente, que foi basicamente a história que você teve no Lula 1, Lula 2, né? Então, e até no Dilma 1 foi essa história também, né? Mesmo com o último ano começando a cair o déficit, justamente quando cortou os gastos, né? Tem uma estranha correlação aí de que desde que a gente começou um período de mais austeridade fiscal, corte de gastos e tudo mais, a gente nunca conseguiu ter superávit que nem a gente teve no começo dos anos 2000, né? Será que é alguma coisa a ver, talvez, né? Mas voltando aqui ao ponto principal, não teria problema. O problema é que o Haddad se enfiou nesse buraco. Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que conseguir chegar na meta, senão você vai ter uma punição nos gastos, você vai ter uma redução nos gastos. Aí você vai cortar para você conseguir chegar no déficit, talvez não consiga chegar no déficit zero, né? E aí se você não chegar no ano seguinte, você vai ter que cortar mais ainda, vai ter menos crescimento de gastos. Então esse que está o grande problema. Com as regras que foram feitas, você vai ter, então, se você não chegar no déficit, você vai ser, no déficit zero que o Haddad quer, você vai ser punido em relação a isso, né? A gente estava até ontem conversando com a Débora de noite e tal, mostrando aqui um trabalho muito bom do Fernando Lara, né, professor lá, um trabalho da Fundação Celso Furtado, né, que estava mostrando alguns cenários, né? Tem que ter um crescimento muito grande do setor privado da economia, de quase 21% de aumento de gastos. Você tem que crescer muito vigorosamente a economia para 2020. Você não vai chegar nesse déficit zero. Então, aí que está o grande problema. Então, a gente está insistindo nisso, né? Porque é mais um problema de que o governo se enfiou no buraco. Isso aí não vai ter efeito quase que nenhum na economia, tá? Porque se você tivesse déficit. Mas já que você tem que seguir essa regra, esse que é aí que está morando o problema, porque o governo obrigatoriamente vai cortar gastos. Então é aí que mora o grande problema, porque o governo se enfiou no buraco e agora ele vai ter que sair disso. Aí, esse que está aí o que é o grande problema, né? Mas isso, se você tivesse déficit maior esse ano do que você estava previsto, vai mudar o dólar? Não vai mudar o dólar.
E nesse caso, inclusive, literalmente, não vai mudar nada, né? Na questão, aliás, se você tiver um esforço para reduzir isso, deixa aí vai mudar um pouco sim, porque vai ter que cortar gasto social e tudo mais. Então, aí que está a questão fiscal, viu, Débora? Exatamente. E aí a gente vê também, né, essa insistência que a gente sempre fala aqui do Haddad em zerar o déficit, em até colocar isso como uma pauta prioritária, e eu vejo isso um aceno para o mercado, porque quem pressiona realmente em relação a isso e gosta de um bom corte de gastos é justamente o mercado. E a gente não cansa de ver aí esses acenos. E aí a gente vê que é muito mais para agradar o mercado, que nunca vai ficar agradado, como a gente viu na pesquisa que mostra o que a Faria Lima pensa, do que realmente uma mudança que vai fazer bem para o Brasil, que vai ser benéfica. Até porque, como a gente falou, se os gastos forem bem feitos, né, e forem ali em setores importantes, estratégicos, isso poderia inclusive melhorar e trazer um superávit nos outros anos. Então aqui a gente vê muito essa tentativa, pelo menos na minha visão, do Haddad tentar agradar aí a Faria Lima, tentar agradar o mercado financeiro, que vai se impressionar e vai bater nisso, né, e isso vai bater também na mídia tradicional, nos veículos tradicionais, que vão pegar pesado nesse ponto, e aí parece que é uma tentativa de agradar, que vai, inclusive, aí trazer dificuldades para os nossos cenários nos próximos anos. E falando até, né, você falou da desoneração, André, a gente trouxe a notícia aí do veto, né, da desoneração, que até mostra, né, alguns estudos aí mostram que isso é realmente, né, essa desoneração acaba trazendo, inclusive, e não é eficiente, né, uma ineficiência praticamente econômica, né? Débora, o que essa desoneração acabou trazendo foi o seguinte, né? Margem de lucro, taxa de lucro, eles conseguiram melhorar suas margens de lucro, porque esses setores que foram desonerados lá, a agenda Fiesp de 2012, quando a Dilma, a Fiesp vendeu, né, vendeu não, né, fez um monte de sugestões aí que a Dilma acatou, inclusive, antes do Pato Amarelo, e uma delas era essa desoneração. Falava, não, está muito caro, a gente precisa. Aqueles setores que mais empregam no Brasil merecem ter uma desoneração para reduzir o custo de trabalho. O que aconteceu é que esses setores não aumentaram a, a quantidade de pessoas trabalhando. Esses setores, eles simplesmente melhoraram suas margens de lucro, mas não empregaram mais gente, eles não se tornaram mais ineficientes. Isso aí virou uma muleta durante 10 anos. Então, o Lula está mais do que certo, daí não é só uma vitória do Haddad, né? A gente não vamos falar então aí agora de não se pensa tanto na questão fiscal e tudo mais, o risco fiscal, tá lá. Aí, ó, a gente foi lá e conseguiu tirar um espantalho, uma jabuticaba brasileira que só tem aqui. Então, eu acho que isso daí está mais do que certo. Eles não estavam contribuindo para nada, esses setores aí. Eles empregam, são bem importantes, mas há muito tempo, a gente até mostrou, inclusive, alguns meses aí, que eles já não eram os setores que mais empregavam na economia faz tempo. Então, eles ficavam com essa muleta, eles têm um lobby muito forte. Mas tá aí, vai conseguir melhorar as contas públicas brasileiras. Não é isso que é a coisa mais importante, o nosso santo grau, não é melhorar a situação das contas públicas brasileiras? Uma boa notícia aí, vamos ver se o mercado se acalma ou se a desculpa de você melhorar as contas públicas é só cortar gasto social, né? Porque o problema não é o rico não pagar imposto, o problema não é o rico pagando mais imposto, né? Que não pode dar dinheiro para pobre, né? Essa aí, na verdade, é a grande questão aí do mercado financeiro, né, Débora? Exatamente. Quando a gente ouve falar em risco fiscal, o primeiro alerta que acende aqui é porque geralmente o mercado está querendo que corte gasto, que vá para o lombo do trabalhador, né? Então, é justamente por aí. Né? A gente vê que tem essa pressão justamente para esse tipo de corte, mas não é para esse tipo de medida que o mercado vai reagir bem. Pode até reagir bem num primeiro momento, pensando nesse fiscal, mas ele vai ficar muito mais agradado se forem cortes de gasto social. E normalmente, tá, gente, pode reparar, toda vez que se fala em gasto social, que o risco fiscal volta aí como um fantasma para assombrar todo mundo, já que a gente brinca que ele é o primo do fantasma do comunismo. André, obrigada aí por estar com a gente hoje, mesmo que remotamente. Eu vou me despedir de você, vou falar da abertura do mercado rapidinho. Então, bom dia para você, bom fim de semana, se você quiser se despedir aí do pessoal. Vou me despedir sim, depois de alguns problemas técnicos, tá, algumas gambiarras, alguns dias longe aí, mesmo com a gripe. Prazer aí voltar aqui semana que vem, volto no estúdio aí, fiquem tranquilos, gente. Então, bom fim de semana, Débora. Fala o que vai acontecer no mercado aí, mas tchau, gente, até mais. Tchau, tchau, André, melhoras.
Bom, vamos falar agora, né, da abertura de mercado, porque hoje a gente tem também uma negociação mais reduzida em Nova York, apesar aí da doação de graças, né, ter sido ontem o dia de manter o mercado fechado. Hoje o mercado opera com algumas limitações, então deve ser um dia ainda de agenda mais esvaziada e deve pesar, como eu falei já no início do programa, já dei um spoiler para vocês, que o que deve pesar é agenda local. Aqui no Brasil, a gente vê a Bolsa caindo 0,63, o que não é de se espantar, porque ontem a Bolsa chegou no seu melhor patamar desde meados de julho de 2021, então mais aí de 2 anos que a gente não via a Bolsa no patamar dos 126 mil pontos e acima disso, né? A última vez que a gente viu foi em 15 de julho, que ficou em 127.500 pontos de 2021, tá, gente? Então, faz realmente bastante tempo, então hoje é natural que aconteça aquele movimento de realização de lucros. Então a Bolsa subiu muito essa semana, já atingiu alta de mais de 11,8% no mês de novembro, então a gente deve ter sim uma realização de ganhos, o que não é de se espantar, até porque a gente tem uma agenda de indicadores esvaziada aqui no Brasil, a gente tem uma agenda de indicadores esvaziada de uma forma geral, então hoje realmente os únicos dados que saem são os índices de gerente de compras dos Estados Unidos, que ainda não foram divulgados, na verdade devem estar sendo agora. Então aqui a gente tem esse retrato aí da nossa Bolsa hoje caindo em meio à realização de ganhos. Então quando a gente chega num certo patamar de ganho, o mercado vende alguns ativos para realizar lucro mesmo e voltar a montar suas posições em um outro momento. Esse movimento é bem importante e acontece aí quando a gente chega em certos pontos que a gente chama até de resistência, porque tem dificuldade de furar para cima. O S&P 500 opera próximo à estabilidade, hoje deve ser um dia de liquidez muito baixa ali nos Estados Unidos, então deve ser um dia aí com pouca movimentação, um dia mais brando, ainda mais em dia de poucos catalisadores. Como eu falei, Nikkei 225 hoje fecha positivo porque volta do feriado e pega aquele otimismo do dia anterior que a bolsa japonesa estava fechada. O dólar cai mesmo com a nossa bolsa em queda. Ontem a gente teve até um dólar em alta por aqui, mas como eu falei, sem a referência de Nova York, dólar acaba respondendo muito aí a movimentos mais de demanda e mais ligados aqui à nossa economia doméstica. Então hoje o dólar cai acompanhando a DXY, que mede dólar frente aos pares, e o petróleo Brent volta a subir um pouquinho depois de consecutivas quedas, inclusive quedas fortes, porque aquela reunião do OPEP foi adiada. E o que o mercado começou a olhar, né? O que ele começou a olhar com mais atenção? Que parece que a OPEP não está com uma direção única ali em opinião, em ideias para cortes de oferta ou até mesmo produção da commodity. Então o mercado começou a achar que a OPEP não está unida ali nas suas pretensões para commodity. Isso fez com que o petróleo caísse aí vários dias consecutivos, isso até impactou bastante aqui o nosso mercado de petróleo, as ações ligadas a petróleo caíram bastante. Então hoje o petróleo volta a se recuperar, mas ainda de uma forma bem moderada. É 81 dólares por barril. Então hoje deve ser um dia também mais brando, um dia de realização de ganhos aqui no Brasil. Não devemos ver aí movimentos tão bruscos na nossa bolsa e devemos fechar sim a semana ainda no positivo, como previa a maioria aí dos entrevistados na semana para o termômetro da bolsa. Então segunda-feira a gente volta inclusive para ver quem acertou, né, se a bolsa realmente subiu na semana e como é que estão as previsões para a semana que vem. Então esse é o giro aí de mercado, hoje até de uma forma mais enxuta, porque a gente tem realmente poucos catalisadores e vocês já sabem, né, a partir das 5 horas a gente continua com programação aqui com vocês, com o Rolê ICL às 5 horas, depois temos em sequência o ICL Notícias segunda edição, com a Gabi Varela e o Chico Pinheiro, Chico Sá, né, que vão estar aí com vocês durante a noite. Depois nós temos aí no final do dia o Sinapse, né, com a Roberta Garcia e o César Calerron, e aí nós estamos de volta na segunda-feira, a partir das 7 da manhã, já com aquela sequência que vocês conhecem, do Desperta, ICL Notícias primeira edição, o Em Detalhes em seguida, e a gente às 11 horas da manhã trazendo aí as principais notícias aí do mercado, dos investimentos, o que a gente tem de novo na nossa economia. E aí vocês já sabem, né? Segunda-feira é dia da gente ver o mau humor ou o bom humor do mercado, ver como é que as bolsas estão previstas para a semana e vamos aí trazer esses indicadores que sairão hoje à tarde com mais atualização para vocês. Então, bom fim de semana e até segunda-feira.
Turma, a nossa aula com Abdul-Rahman Muhammad, Malcolm X, o homem e a mensagem, foi uma aula absolutamente indescritível. Só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje, em 2023. Os problemas de racismo, os problemas de opressão, os problemas que sufocam boa parte da população do planeta. Muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula, ou porque assistiu e quer assistir de novo, ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula. A boa notícia é que a gente liberou o replay. A notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir. Clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando. Malcolm X, o homem e a mensagem. Uma aula histórica que você não pode deixar de assistir. Vamos lá!